Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos de mangá, manhwa, quadrinhos e manhwa. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para dar aquela ajudinha no engajamento. Eu sou Vitória Mellerk e quem está comigo aqui hoje é o Léo. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Léo novamente e eu não queria morar na Vila Kug. E também o Hilton. Ações terrestres. E comer a abuela. Esse será o nosso episódio sobre o mangá Genibou, de Masaki Ninomiya, publicado pela editora MPEG, disponível atualmente em 2 volumes. Então, galera, eu vou contar para vocês um pouquinho da sinopse para começar o nosso bate-papo. O policial Daigo Agawa é transferido para uma delegacia em um pequeno vilarejo no meio das montanhas, chamada Vila Kushi. Os habitantes locais recepcionaram o policial e sua família com muita gentileza. Porém, quando uma velha senhora é encontrada morta, Daigo começa a reparar nas estranhezas que rondam o local. Aos poucos, uma suspeita começa a crescer em sua mente. Mas incidentes ocorrem em sequência, e uma aura de isolamento ronda o vilarejo. Uma história chocante e um suspense sufocante traz à tona um senso iminente de urgência e pânico. Então, galera, qual de vocês quer começar a nossa discussão? Sabe o que eu falei ali no início? De abuela? É porque eu li em espanhol. Então eu fiquei na minha mente em espanhol. Tanto que tem alguns personagens aí que eu vou saber o nome vocês falando, porque eu na minha mente tá em espanhol. Tranquilo. Então fala aí, Hilton, então, a sua primeira impressão pra você de Genibou. Eu achei que ia ser mais explícito. Mas na verdade isso foi bom. Porque eu não gosto tanto quando tem as coisas de terror, horror, mais explícito, assim. Eu gosto de uma coisa mais terror psicológico, assim. E isso foi positivo pra mim. Eu também gostei bastante da parte do terror psicológico, eu acho bem maneiro. E, cara, e a impressão que eu tive inicial, assim, é que... Pô, assim, o primeiro choque que eu tive com Genibou é em relação à arte, né? E Genibou é muito bonito, assim. Os desenhos são muito bonitos, se você comparar com outros mangás ainda. Ele me lembrou muito um episódio nosso, acho que o 6, que foi sobre o Corvo, né? Ele é muito bonito, ele é muito claro, né? Ele não é tão escuro assim e tal. A arte dele é muito bonita, isso me chama muita atenção. E eu acho que, assim, é muito maneiro porque eles pegam um núcleo no Japão que não é muito comum, né? Você fala do interior do Japão, assim, tem poucas obras que falam sobre, geralmente elas focam sempre nas maiores cidades. E além disso, é legal, tipo assim, até que a gente vai conversar mais sobre pra frente, mas a gama de personagens que está ali apresentada, você não consegue se aproximar e nem pegar intimidade com nenhum deles, porque todo momento você vai descobrindo coisa nova de cada um deles e você fica assim, cara, como é que eu vou gostar desse cara se, porra, ele faz isso, não sei o quê. Enfim, a bússola moral dos personagens de Genibou é completamente zoneada, assim, sabe? Não tem nenhum norte moral pra nenhum deles. E eu acho isso muito maneiro, porque ele te surpreende a todo momento, né? E uma coisa que eu achei legal que o Hilton falou, que essas obras de terror geralmente são bem gráficas, assim. E o nome é Genibou, né? Literalmente. Só que tu nunca vê ninguém sendo comido, tu nunca se torna meio um mito, assim, tem essa coisa meio mítica, porque nunca é claro se realmente as pessoas são canibais, fica sempre naquele entre linhas, assim, fica sempre implícito. Tu nunca vê ninguém sendo comido, mas aí tem umas dicas que ele vai soltando e nunca aparece de fato. E mesmo que ele seja um mangá, como o Léo falou, bem gráfico, ele é muito bonito. Tu olha pra ele, ele é um dos mangás mais bonitos que a gente viu aqui dos últimos tempos. Eu acho, por exemplo, que não se fala muito do autor, mas ele tá muito comparado, por exemplo, a um que me lembrou muito o desenho dele, que é o de Vinland Saga, que ele é muito detalhista, então todos os quadros são muito detalhe, é muito escuro. E eu gosto muito dessa pegada.
Então vamos falar um pouco dos personagens, que é o que eu realmente mais gosto e que o Léo já puxou um gancho, né? Que eles são muito dúbios. Aparece primeiro, então, o Daigo, que é o nosso protagonista. Ele é um policial com uma filha e com uma esposa, que aparentemente é uma pessoa comum, policial comum, mas que temos um plot dele. O que vocês querem falar sobre o nosso protagonista, primeiramente? Vamos falar dele, depois a gente vai pra família Goto. Então, né, é muito louco, porque eu achei muito maneira a construção dele como personagem, pelo desenvolvimento que ele vai ter ao longo da obra, né? Quando começa a obra, tu olha pro policial e pensa, pô, aquele clássico animal, aquele clássico policial covarde. Uhum. E ele vai ganhando ali corpo, né, ao longo da obra ali, principalmente na parte que ele vai no território ali dos Goto, instigar eles, né, discutir com eles, e ele domina ali os três ali. E depois você vai descobrindo mais sobre o passado dele, e mesmo ali no primeiro volume já deixa claro ali que tem alguma coisa em relação ao passado dele, um mistério ali e tal, que envolve também a filha dele não falar e tal. E o desenvolvimento disso tudo, eu acho que vai deixando bem claro, assim, ele vai assumindo o papel de protagonista muito obviamente, assim, e é muito legal essa mudança, igual a gente falou sobre o plot que tem em relação a ele, que, igual eu disse, a bússola moral, ela não existe, então você entende, sim, que ele também não é uma pessoa que você pode confiar exatamente naquele policial ou depositar sua confiança que tudo vai dar certo em relação a ele. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante dos personagens, todos eles. Eu gostei bastante da Mashiro, que é a filha dele, né? Gostei da família Goto ali, dos personagens principais dela. Gostei da filha do policial, né? Ou do ex-policial, a Subire. E são todos excelentes personagens. Gostei bastante. Hilton, vamos ver o que é a sua impressão sobre o Daigo, por favor. Começou assim, tendo uma família bem tradicional, assim, te mostra ser uma coisa bem. Uma família tradicional e tal. Mas depois do desenvolvimento, começa a ver que não é tão uma família tão tradicional assim, né? Ela tem umas responsabilidades ali dentro dela. E até o Daigo também, né? Que ele mostra inicialmente algumas nuances de impotência nas relações. E depois tem um arco de transformação, assim, que tu tem durante os capítulos dele. E eu acho que é interessante que eu gosto muito da filha dele, da Mashiro. Pra mim, ela é o contraste, porque eles entram na Vila Kuji e aí ela é uma menina traumatizada por causa do pai. E a gente vai descobrindo ao longo dos capítulos o porquê. Só que ela chega naquela vila bizarra onde os adultos se sentem desconfortáveis e ela muda. Ela vira alguém melhor. Eu acho isso um contraste bem interessante. Não sei se vocês querem falar sobre a. Eu acho bem legal de tratar um pouquinho antes de adentrar de fato na família Goto, que é um outro núcleo, é falar do núcleo familiar dele. Pegar a mulher e a Mashiro para trazer para discussão. A gente pode até falar sobre o trauma dela, que a gente viu lá, que já é o segundo volume mais lá pro final. Quero que vocês então me digam o que vocês acharam do trauma da Mashiro, como é que ela foi construída. Assim, a Mashiro, ela é um personagem muito complexo, né? Em todos os quesitos ali. Então, igual tu falou, ela funciona como um balanço ali, né? Na família, dentro daquela nova Vila Kuji, que é um ambiente hostil no primeiro momento ali para os personagens. E ela é um personagem único no sentido de ser completamente destoante, né, do resto, principalmente quando a gente vai falar sobre todo o trauma que ela viveu, né? Tipo, aquele texto dela que ela faz enquanto criança sobre o pai como policial violento. É muito impactante ali quando fala isso, a mãe dela cheia de vergonha lá, e toda aquela situação ali que envolve o abuso sexual e aquele abusador ali, é muito, muito forte. Só que eu acho muito louco isso, como o próprio autor, ele não comede na hora de deixar os personagens, assim, profundamente com traumas, assim, sabe? Tipo assim, o canibalismo, quanto se aquela construção toda do assassinato, de ser canibais, daquela vila toda contra a família, já era uma coisa que estava crescendo bastante. E você ter ainda essa construção da filha dele que traz, né, assim, essa família não chega na vila crua, né? Ela já tem todo esse arcabouço por trás dela, e chegar na vila e adicionar todos os novos traumas que ali estão presentes, eu acho que vai tornando a dinâmica dessa família, esse núcleo familiar, muito, muito gigantesco, né?
E é muito melhor, por exemplo, a relação até da mãe, né? Da Yuki, que é a esposa do Agawa, do Daigo. Porque tem até aquela dinâmica dela, tipo assim, dele falando, cara, vocês têm que sair daqui. Ela falou, não, só vão sair nós três juntos e tal. Então, assim, é aquela família unida apesar dos traumas, tentando superar e arrumar um novo começo. Até porque eles falaram, eles eram de Tóquio, né? Agora eles estão no interior do Japão, Deus sabe lá onde. Mas, assim, a dinâmica da família interna já é um outro arco e um outro momento e um outro núcleo da história por si só, sabe? Sim. E a Mashiro, ela aparenta bastante nesse primeiro arco ser uma personagem bem fofinha, assim, bem... No primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo. Primeiro volume. Primeiro volume, isso. Primeiro volume. É que eu li os capítulos, sim, em capítulos. Eu também. No primeiro volume, ela aparenta ser bem assim, essa personagem bem infantil e tal. E aí tem a quebra quando tem toda aquela parte no volume 2 da relação, a parte da perseguição que ela sofre e tal. Então tem uma quebra ali, um choque assim, que eu tive durante a leitura. E a mãe tem um negócio que ela fica muito pelo um pano de fundo na história, mas ela tem os momentos que tu percebe muito do sentimento dela durante os atos, durante a história. É muito mais uma reação que eu senti na minha leitura, minha análise vendo. É muito das emoções que ela sente durante o arco. Muitas vezes parece que ela tá sem um arco dramático dela própria, mas tem muita da relação do sentimento que ela tá expressando durante a história, as coisas estão acontecendo com o marido, com ela e com a filha. O que o Wilton falou, e eu concordo bastante, esse ponto da esposa da Yuki que eu acho legal, é porque tem muita história de terror, né, que tipo assim, ela banaliza ali, ela foca somente no núcleo, que o marido, por exemplo, ele ignora qualquer tipo de dica ou opinião da esposa ali, a pessoa principal e a companheira dele, ele ignora, e ele não, o Daigo, ele vai escutando a esposa e vai falando, pô, a gente tem que sair daqui mesmo, aqui não tá maneiro, isso aqui tá estranho, sabe? Assim, ela não é um personagem que tá ali pra cumprir tabela, sabe? Ela é importante na história. E dentro disso que vocês falaram, também eu acho legal que geralmente filme de terror, histórias de terror, o horror só é percebido lá pela metade da história, da narrativa. Ah, tem uma casa mal assombrada. As pessoas só aceitam que aquela casa é mal assombrada do meio do filme, da série, do livro, do mangá, pro fim. Aqui não. O terror tá desde o primeiro momento. O Daigo, logo nos primeiros episódios ali, nos primeiros capítulos, ele já vê que tem algo errado. A própria Yuki também percebe que tem algo errado, que ela vê aquele aviso embaixo da porta. Então esse terror, ele não é sendo ignorado sempre, ele é perceptível desde o início. Sim. E tanto que o volume 1 ele te deixa tenso durante toda a repercussão dele, durante os 9 capítulos dele. Você fica bastante tenso porque tu não sabe o que vai acontecer, né? E tanto que o volume 2 é um negócio mais calmo, assim, quando tu vai ver no passado o Daigo, assim, até, né, chegar o plot ali, por que eles mudaram pra cidade pequena. Mas, tipo assim, começa num outro ritmo, numa outra dinâmica. Mas sim, eu concordo contigo, tipo, o terror tá sempre presente o tempo todo. E ele trabalha muito bem com essa dinâmica, né? Tipo assim, de instigar e não revelar, instigar e não revelar. E ele vai te atiçando, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ainda em relação a Mashiro, a personagem ela fica muito incrível porque ela para de falar e aquela frase dela de, tipo assim, do gosto de sangue, né? Quando cai o sangue na boca dela, lá quando acontece aquele cara é morto, né? E aí tu lembra direto no primeiro volume, ela com o dedo aqui, dormindo com o segurando o dedo do cara, né? E tipo assim, tu vai vendo, tipo assim, caraca, e aí, Mashiro, qual que é a tua? Tu tá maluca, né? Tá doidona. E o próprio parte que ela tá na sala, pra mim, o maior terror desse mangá, na verdade, é a cena que ela tá contando a história ali na cartinha no dia da profissão dos pais. O pai não tá, o pai tá trabalhando, e e ela começa a subir o nível. Ah, o meu pai é um policial. E ele vai falar que o pai dela é um herói, o pai dela salva as pessoas. Só que meu pai aí ela quebra tudo, ela fala, meu pai gosta de violência. E ela começa num nível que ela tem uma fala que não é uma fala de criança. Sim. Ela tem uma compreensão de um mundo que não é um mundo infantil, não sei se vocês concordam. Ela parece aquele personagem de filme de terror que tem um demônio no corpo, sabe? É literalmente esse personagem. Ela é esse personagem.
mostra algo comum com crianças que tiveram algum trauma relacionado à família. Eu acho que isso acontece de ela acabar esboçando coisas que não são da faixa etária da própria criança, ela tendo atitudes que são de uma faixa etária maior por causa de alguma coisa que aconteceu no núcleo familiar, no núcleo externo, o que aconteceu com ela, que fez ela ter esses insights mais adultos, né? Isso é algo que acontece realmente. Uma coisa que eu queria falar que eu acho que o Léo vai lembrar, essa construção da Mashiro me lembra muito o Pecado de Takopi, em que tem aquela quebra os personagens infantis, as personagens crianças, elas são bem maduras pela situação que elas vivem. E eu acho que, não sei se tu concorda, que tem aquela quebra também que tem no primeiro capítulo de quebrar o que tu tá lendo. Eu acho que a Mashiro faz isso também dentro da obra. Tu chega no nível, ela tá contando aqui história que bonitinha, ela vai lá, meu pai é violento. Tem uma quebra muito grande mesmo. E é porque, tipo assim, a obra ela vai sempre te instigando, né? Eu tava pensando até em relação a isso, você falou do Pecado de Takopi, também é uma comparação que eu acho legal, porque o Pecado de Takopi ele trabalha com cliffhangers, assim, absurdos, né? Tipo assim, ele te joga no chão e fala, caraca, o que vai acontecer agora? Mas o Genbo, ele tem um ritmo mais lento, né? Ele, tipo assim, por exemplo, o cliffhanger que ele abre do primeiro volume pro segundo volume é em relação a que ao dedo pertencia ao ex-policial, mas, tipo assim, era uma coisa muito deduzível já, sabe? Então, assim, Guillermo parece, como ele é uma obra já finalizada, mas que tem 13 volumes, ele parece aquele tipo de obra que, tipo assim, quando tu espera pra ser lançado, você não perde muito de um volume pro outro. Sabe? Que, tipo, tu fica assim, eu tenho que reler o primeiro volume pra entender o que tá acontecendo no segundo, porque eu não lembro nada. Eu acho que acontece em Guillermo, tipo assim, tudo é muito fechadinho, sabe? Eu tenho esse pensamento. Tu não fica muito a Deus dará assim quando você começa outro volume. Eu acho isso bem legal. A história é muito bem contada. Eu demorei pra ler o segundo, do primeiro pro segundo, eu demorei muito tempo, assim. Eu tinha o volume 1 e demorei muito tempo pra ler o segundo. E é realmente isso. Eu li e parece que ele dá um recap, assim, do que vai ser contado de novo, assim. Aquela história. Já tinha sido citado ali aquela parte do problema que ele tinha do pedófilo e tal, ali com a filha dele, já tinha sido mencionado isso, mas nesse volume ele aprofunda. Mas ele sempre vai te dando insights pra te não precisar ler. Obviamente, é uma história seriada, tem que ler todos os volumes. Só que, como o Léo falou, é uma história meio que fechadinha, assim. Tu vai conseguir acompanhando sem ter muito tempo com um espaço bem grande entre um volume e outro. Uma questão, só uma coisa. O policial anterior, ele falou pro Daigo que tinha canibais lá. Ele deixou. Certo? Basicamente Sim. ele deixou claro pra todo mundo que tinha Só que canibais todo mundo lá. achou que ele era que ele era maluquinho. Tá. Então, e mesmo assim ele foi, né? Mas tinha essa questão de acharem que ele era louco. Tá. Eu acho que ninguém na vida vai achar que realmente, pra mim, canibal é uma coisa muito fora do meu universo, do mundo geral, assim. Eu acho que ninguém vai acreditar que tu vai entrar numa vila cheia de pessoas que comem outras pessoas, assim. Eu acho que parte desse pressuposto, assim, que ninguém vai imaginar que realmente isso exista. Mas eu acho que tem uma parte também dessa perspectiva dele ser um detetive renomado, sabe? Querer descobrir mistérios e tal. Tu vê que, tipo assim, ele pode abandonar aquilo, mas ele não abandona porque é quase um orgulho, um ego dele pra resolver o problema, sabe? Inclusive, eu acho que desafio. Tipo isso. Eu acho que, inclusive, isso pode ser desenvolvido mais, porque ele tem um quezinho de meio de um psicopatinha, assim. Ele não é uma pessoa sã. Ele tem uma coisa que talvez no futuro ele. Porque além disso tudo, ele é meio orgulhoso. Ele entra nessa disputa com a família com a família Gueto, porque ele quer ter razão de que ele tá certo e o outro policial não era maluco. E que aquela gente realmente forte. Então, eu não sei até que ponto a linha tênue de ele quer fazer justiça ou ele quer provar que ele está certo. Não sei se vocês me entendem, se vocês concordam. Não é muito tênue. Concordo contigo. Até principalmente quando a gente vê o segundo volume e o passado dele, né? Porque ele fica uma ideia meio assim. Assim, as atitudes dele, né, a moralidade dele não é guiada pelo justo e tal,
pelo certo e tal. Uhum. Ele é meio egoísta, ele é meio se acha pra caralho, ele acha que recorrer à violência faz parte, sabe? Ele é muito excêntrico. Eu acho que tem um pouco disso, sim. E ele pode ser, obviamente, ele tem mais, né? São mais 11 volumes ainda. Ele vai ser muito melhor trabalhado e tipo assim, e ele pode ser o nosso protagonista. Assim, a gente já acha que ele não vai ser um herói, né? Ele já parece que, no mínimo, ele é um anti-herói, sabe? Anti-herói. Inclusive, Porque é aquele cara que faz o bem, mas no caminho da destruição, sabe? Inclusive, essa coisa, quando ele pega o abusador das crianças e vai atrás dele, até que ponto ele fez isso pra proteger a filha? Ou ele fez isso porque o ego dele foi machucado, porque o cara que tava, o grande criminoso que ele queria pegar, tava do lado da casa dele e ele não viu? Então, até que ponto ele tá lutando em nome da família? Ou é só por causa dele? Porque até quando ele fala que vai embora da vila, ele volta. Sim. Então, tem um jogo de ser, talvez, essa coisa de ego. Então, vamos lá. Eu acho que tem dois núcleos principais que são bem diferentes um do outro, além dos... Três, na verdade. Temos o núcleo da família do Daigo. Outro núcleo que eu acho que merece um destaque é o do núcleo da vila em si, fora da família Geto. Vamos deixar os Geto pro final. Eu acho que é Goto, isso, a família Goto. A família Goto a gente vai deixar pro final. Vamos focar agora nos membros da vila, que eu acho que são outro núcleo que é um tanto de mistério quanto o resto. O que vocês acham? Todo o desenvolvimento da família Goto, todo o desenvolvimento da... eu vou começar de novo. Todo o desenvolvimento da vila, né, ela aconteceu no segundo capítulo. No primeiro ela foi bem deixada de lado. O foco não foi ela nem um pouco. O segundo teve um foco nela e ela foi crescendo esse foco conforme a gente foi escutando principalmente o Keisuke, né? Que é um dos membros da família Goto, que a gente vai falar mais pra frente. Porque ele ali é um ponto fora da curva da família, parece. E quando tu vai entendendo mais sobre a vila, tu vai vendo que realmente a vila não é nem um pouco comum. E talvez ela só... Mas ela não... Isso não é claro, né? Você vai percebendo isso depois que a situação toda é citada ali pelo Keisuke. E vai ficando cada vez mais estranho, né? Tipo assim, o final do segundo volume lá, até aquela parte, assim, que é meio até boba, do cara querendo colocar uma cerca em volta da casa, e o pessoal falando que o pessoal da vila não ia gostar que botasse a cerca. E aquela parte realmente que né, sempre ficou em dúvida lá de como que o Carino, né? Que é o antigo policial que morreu, como é que ele ficou louco, né? E a gente tem toda essa discussão de, tipo, pô, mas como que a família Goto deixou ele maluco, sabe? Não tinha motivo até pra isso acontecer. E entender que a vila faz parte disso e esse núcleo legal que ele tá sendo criado, né? Ele foi apresentado pra gente no final do segundo volume, assim, ó. Esse aqui é o próximo núcleo que eu vou te mostrar e que por muito tempo a gente tava ignorando. Então acho, tipo assim, acho muito legal essa parte do autor dele conseguir criar complexidade na obra dele num núcleo muito pequeno, fechado. E tipo assim, e ele tirar um núcleo da cartola, né? Era um núcleo que até agora a gente estava ignorando e ele surge com um núcleo novo. E ele pode surgir com vários outros núcleos. Por exemplo, a delegacia de polícia do futuro pode virar um núcleo, porque ela já foi bem estranha. Aquele delegado lá falando sobre o questão de né? Eu vim de Kug e tal, não sei o que, sabe? Você não pode mexer com os caras. A família Koto, sabe? Que não pode mexer com eles. E tipo assim, aquele núcleo policial pode virar outro núcleo, sabe? A cidade em volta pode virar um núcleo. E assim, eu gosto como o autor consegue expandir o escopo da obra e de forma natural, né? Não parece que tá forçando a entrada de ninguém de fora. Só tinha alguém ali dentro que tu não percebeu que fazia parte de todo o imbróglio que tava acontecendo. Eu acho muito bom. Eu acho interessante como a história ela desenvolve esses personagens ou núcleos que aparentemente eles seriam bem comuns, mas consegue criar essa carga de terror psicológico ali, essa carga mais, digamos, esse aprofundamento no personagem que na primeira visão, numa visão mais, digamos, comum das coisas, seriam personagens que poderiam estar em qualquer cidadezinha interior.
Uhum. Então isso dá uma carga diferente pra história. Eu acho que, inclusive, ele cria uma dualidade, uma coisa muito dúbia. Porque em vários momentos eu fico pensando se a vila ela é conivente, inclusive come pessoas também, ou se ela se protege da família Goto. Porque eles meio que repudiam, mas voltam e voltam, e eu não sei, sabe? Se tu fala em relação a fazer tipo uma previsão, alguma Porque sensação que eu tenho. no primeiro volume, a sensação que eu tive que eles estavam coniventes e eles eram, inclusive, subordinados da família. Só que na segunda, eles já meio que fizeram meia culpa e tiraram a deles e botaram pra cima só da família Goto. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Pra mim parece que a família, que a vila, né, usa a família Goto como a válvula de escape, sabe? Quando, é igual tu falou, quando vai dar alguma merda muito forte, aí eles botam a culpa acima da família Goto e deixam eles que eles se virem, porque a fama deles já tá péssima, e deixa que assim continue. Mas é muito louco porque eles permitem que a família Goto tenha muito poder na cidade ainda assim, né? Tipo, aquele carinha que fala lá no começo daquele discurso, antes deles irem caçar aquele urso, parece ser um prefeito ou sei lá, algum cara um chefe de vila ali. E ele parece ser da família Goto também, né? Eu acho isso muito louco. Então, tem muito da obra disso de... E tipo assim, a relação entre os dois é um mistério, mas ela, sei lá, ela pode ser qualquer coisa. Pode ser um se aproveitando do outro. Talvez uma coexistência necessária. Não sei, não faço uma ideia, não. Eles aparentam ter a mesma cultura, né? Então parece que eles se relacionam como um ecossistema ali. É uma coisa meio de simbiose, né? Uma coisa que um depende do outro. Só que eles são muito estranhos, porque uma hora eles são super agressivos e aí do nada eles estão lá todos felizes tomando saquê no meio do pôr do sol. Não sei se vocês acham Pra mim esse núcleo é o que tá mais disposto a ter uma mudança, assim. Com certeza. É o núcleo que tá mais cru, né? É o núcleo Mais que pode cru, ser mais desenvolvido, ele é o que tem mais espaço para desenvolvimento. Mas eu acho que a família Goto também tem muita chance de reviravolta ali no que está sendo construído, né? Porque tem vários pontos ali de interrogação no meio da família. É muito secreto aquilo lá. E tipo assim, eu acho que a vila pode ser melhor desenvolvida e tem mais espaço para ser desenvolvida. Mas a família Goto, obviamente, pode dar um plot melhor pra gente. Inclusive, já que tu falou da família, vamos puxar. Eu acho que talvez essa família nos surpreenda. Eu acho que talvez. Eu não sei. Porque até agora aparece. Ela é muito cara de vilã. Só que eu não sei até que ponto eles realmente são vilão. Eles são muito cara de ser um vilão muito óbvio. Não sei se vocês concordam. Cara, a sensação que eu tive foi tipo assim... Essa sensação daquele velho que a gente não sabe o nome, que a gente considera que é o avô, porque a avó morreu, né? E tem aquele diálogo que fala que ele agora tem que obedecer ele e tal, não sei o quê. Tem muito mistério, né, na família, porque, tipo, a parte da gente não ver quase nenhuma mulher, nas mulheres que a gente viu eu ia pensar são nisso só também. aquelas mulheres velhas. Todos que a gente viu fazendo qualquer tipo de ação são homens. E todo homem mais velho também, não tem muito criança na família Goto. Não tem, E eu sinto ali a razão que eu tenho, tipo, quebra de geração, sabe? Principalmente porque aquele velho tava preso ali no final, tava dentro de uma gaiola. Então, assim, eu acho que eles podem ser canibais, mas talvez, a família Goto, no caso, mas talvez tenha tido uma quebra de geração, principalmente com Keisuke, né? Porque aquele núcleo ali do Mutsu, né? Mutsu, que é o cara que foi preso, que, né, pecou a culpa de matar o Karino, o ex-policial, para ser preso. Ele pegou a culpa ali para livrar a família. Ele parece ser de um núcleo dos caras mais jovens, e o Keisuke é outro completamente diferente. Tanto que ele evita matar a garota, né, a Sumire e tal, que é a filha do antigo policial. E outra coisa, o engraçado dessa família, como tu falou, não tem mulher, não tem criança também, tu falou, e a única das duas pessoas idosas eram a avó, que a gente não sabe também se eles o que se foi feito com essa avó, e esse zumbi do avô, porque é uma coisa meio estranha, eles comem, mas
esse avô, que é o que machucou o Daigo, ninguém sabe. Ele parece muito um zumbi, ele não parece um ser humano. E a gente volta também, é muita gente jovem. Não tem o pai dessas pessoas. Parece que são tudo primos e irmãos ali que vivem numa comunidade, mas não tem pais, assim, não tem. Não tem uma figura entre os 30 e os 60, não tem ninguém dessa idade. É tudo baixo dos 30, parece, a impressão que eu tenho. E não tem mulher. A gente fica nessa. Então, será que somente as mulheres eram devoradas? Elas geravam as crianças e devoravam elas? Cadê as irmãs? Uma coisa. Não tinha umas mulheres mais idosas naquele parte que o Daigo vai lá na sítio deles? Tinha as mulheres mais idosas, sim. Mas a gente pensa, tipo assim, elas não devem ser mães deles, né? Não. Eu vi elas meio como as empregadas, assim, serviçais da família. Porque essas famílias japonesas tradicionais, elas têm esses subordinados deles, assim, essas pessoas que são criadas delas, assim. O que seria muito doido é que se, tipo, eles engravidassem as mulheres da vila, se nascesse homem, fazia parte da família Goto, se nascesse mulher, não fazia parte. Pode ser uma ideia. Mas outra coisa que é interessante, se tu for ver na própria vila, tem poucas mulheres da idade da esposa do Daigo, assim, tem muita criança. Tem muito. Talvez as crianças vão pra aquelas crianças todas lá que estão na escola sejam crianças da família Goto. Não Talvez sei. seja todo mundo da mesma família. É porque a gente sabe que é uma família gigantesca, né? Mas a gente tem noção do tamanho dela, né? Não sabe a extensão dela. Interior. E outra, eu acho que... Como é que é o nome do principal da família? O velho? Não, o guri. O cara de líder. cabelo grande. O Keisuke. O Keisuke. Eu acho que o Keisuke vai ser o chefe da família que vai quebrar tudo. Porque eu não acho que ele tem propensão de vilão. Eu acho que ele é meio... Não, pode falar. Não, era só isso. Eu acho que ele não tem propensão de vilão. Pra mim, ele é muito um antagonista que não tem cara de vilão. Eu também acho. Tipo assim, ele tem aquela cara de... É porque ele comeu aquela carne naquele urso no começo, né? Então, tipo assim, ele parece seguir ali o rito da família, mas parece querer quebrar ou diminuir. Ou, assim, parece que os mais novos, se consomem carne humana, consomem em menor quantidade, sabe? Consome só de certas pessoas da própria família, porque eles falam aquele negócio de pertencer ao meu corpo, né? De tipo assim, de pegar o espírito, de pegar a própria carne. Mas parece que o velho já comia geral, né? Que ele tava comendo aquela carne que ele tava comendo era que ele tava mordiscando o dedo do policial, né? Então, sei lá, talvez estão tendo uma quebra de ritual dentro da própria família Koto. Não, pode falar. Tá. Esse líder mais jovem, parece que ele tem um código de honra de ser dentro da família. Ele criou uma família. É que, na verdade, eu acho que vai virar uma coisa meio política, que vai ter, tipo, os que seguem como é que é? O Keisuke? O Keisuke. Os que seguem os Keisuke, vai surgir alguém pra se opor a ele, que vai ser aquele que segue os modelos da família há mais tempo. Então, pra mim, isso é uma das coisas mais óbvias, que vai ter um racha. Porque eu acho que um personagem que eu tenho certeza que vai voltar é a filha do antigo policial. Que ela fala que ela teve uma relação com o Keisuke. Então isso que eu achei muito doido, né? Porque, tipo assim, eu posso estar maluco, mas aquele quadro do Keisuke, tipo assim, a gente vê os braços dele e o peito dele por baixo, ele namorou e teve uma relação com a Sumire, né? Não, pra mim ela vai voltar. Eu entendi isso, e ela vai voltar, e eu acho que ela deve estar grávida, porque... Eu achei também demais. Eu tenho certeza que ela tá grávida, porque precisa ter alguma criança pra botar o contraponto. Se eles devoram criança, então ele vai devorar o próprio filho? Então, eu tenho certeza que eles tiveram vai ter... É muito clássico dessas histórias, o cara ter uma relação, o amor... Eu não sei se combina com essa história, mas eu acho que vai ter esse contraste de, tipo... dela, porque ela é uma pessoa bem civilizada, assim, ela é bem racional perante tudo que ela tá acontecendo. Eu não sei nem como é que ela não enlouqueceu. Eu acho que vai ter esse contraste dos dois. E toda a família Goto ali, o outro núcleo que foi, né, a principal trama ali do primeiro volume, é em relação ao Mutsuo, né?
o cara que pegou a culpa por matar o ex-policial lá, o antigo policial. Porque, cara, a cena que eu acho que eu fiquei mais em choque foi aquela cena do caminhão, né? E depois ele pegando a arma e mirando nas costas do Daigo. Eu falei, caraca, não é possível. O que é isso? O Daigo vai morrer agora, sabe? Eu fiquei muito em choque, assim. Quando eu vi aquilo, porque eu pensei assim, caraca, o que vai acontecer? Né? Ele falou que ia tomar, tipo, aquela cena também do médico lá, né, que fazia os exames em relação ao dedo, que tinha saliva e tal no dedo, e de quem que era o dedo, né? Com os dedos todos quebrados, que o Matsuo foi lá falar com ele. Enfim, o Matsuo parece ser aquele núcleo dos jovens tradicionais da família que vai se opor ao Keisuke, mas o problema é que ele sumiu, né? Ele sumiu do grupo da família porque ele foi preso. Então a gente não sabe se quem na família pode assumir essa posição de tradicionalista, sabe, pra se opor a ele. Até porque o Keisuke, ele tem as pessoas próximas dele ali que ele cuida delas, né? Tanto que quando por exemplo, o Daigo foi lá na casa dos Goto, o Keisuke apareceu lá na casa do Daigo com mais umas 8, 10 pessoas pra proteger a família dele, né? Proteger a Yuki e a Mashiro. Que depois ele acorda no hospital, né? E fala, o que vocês estão fazendo aqui e tal? A gente ficou na sua casa protegendo a sua família enquanto você ia lá na família Goto. Então, assim, a dinâmica do Keisuke dentro da família vai ser um negócio muito interessante. Igual tu falou, eu também tô com muita convicção, igual eu tô aqui, que a Sumire tá grávida e que ela vai voltar. Mas a gente não sabe, né, até que ponto que vai. E tem também a questão da cidade. Enfim, tem muito espaço pra fazer coisa maneira. Hilton? Uma coisa. Agora falando com vocês, fiquei pensando numa coisa. Teorias, uma cidade pequena, um vilarejo. Será que vocês falaram sobre a cidade? Falando sobre a cidade. Será que a família Goto não é só o teste de ferro e essa cultura canibalística é em todo esse vilarejo? Porque, pô, uma cidade pequena, vilarejo, todo mundo é parente, não tem a mesma cultura. Então, eu fiquei pensando nisso, inclusive, porque eu não sei, porque quando eu comecei a ler, e eu vi a primeira série, essa sensação eu tive mais vendo a série, que o vilarejo era muito, muito, muito isolado. Quando eu vi a série, o live action, eu tive essa sensação que era um vilarejo muito isolado, muito difícil acesso. Só que quando tu lê, ele vai lá pra outra, não parece tão distante, assim, parece que é tranquilo chegar na civilização, digamos assim, numa cidade maior em torno. Eu não sei, porque a sensação que eu tenho lendo é que os Gotos são muito poderosos, só que eu não sei até que ponto eles influenciam tanto ao redor. Porque, tá, eles vão em madeira, ok, só que eles não parecem ter tanto poder assim, porque eu já não tava achando que talvez essa coisa eu não sei como é que ele vai trabalhar essa coisa do canibalismo. Se vai ser algo muito ritualístico ao ponto, vai dar uma coisa meio mítica, tu come, dá poder. Até que ponto os policiais ali da volta não estão nesse trama também de canibal. Porque por que o policial ou outro ficou louco? Quando ele descobriu o segredo da polícia, que a polícia também tá envolvida nisso, não sei. Essa teoria do ganhar poder, assim, ela tem validade, né? Tem lastro dela na história. Quando eles vão enterrar a avó lá, que não tem nada dentro daquele tambor, né? Daquele barril lá de madeira, e tá todo mundo com a cara coberta, a gente descobre que o velho tá com a cara coberta e ele vai derrubando todo mundo, né? Ele vai jogando o pessoal pra cima. Ele é forte pra cacete, né? Então, assim, eu acho que pode ir pra um lado místico, sim, e ritualístico, sabe? Eu acho que pode, sim. E aí que tá, né? Esse velho meio zumbi, será que por que a velha morreu, a avó morreu, e ele não, né? Será que eles só devoram... Talvez eles realmente só devorem mulheres. Porque talvez, tipo, eles façam as mulheres procriarem pra terem filhos, gerarem crianças e dar continuidade à linhagem da família. Só que chegue num determinado ponto que elas são devoradas. Sim. Não sei. E a Mashiro vai virar uma canibal, né? Será? Quando caiu o sanguezinho na língua dela, aquele olhinho dela ficou branco igual do velho. Mas E a gente já tem mais um personagem que acaba o capítulo, né? Que é a mãe dela. Lá meio bem maluca no hospício, assim. Então eu acho que tem várias coisas clichês, assim, que eu acho...
Eu não acho que o clichê seja algo ruim. Eu acho que eu gosto do clichê quando ele funciona. Personagem maluco em série de filme de terror sempre tem. Ah, o que viu o mal de perto, o demônio enlouqueceu, aí vai pro asilo, pro hospício. Sempre tem. Só que eu acho que dá pra te inventar, e eu acho que o autor consegue bastante pegar clichês das histórias de terror e transmitir poucos conseguem. Ali a sinopse fala sobre angústia, sobre pânico, sobre isolamento, e eu acho que a história consegue transmitir isso em cada momento dela, porque tu te sente muito angustiado com aquilo que tá acontecendo, porque nada é revelado. Não sei se vocês concordam. Inclusive aquela personagem, igual tu falou que é a mãe da Sumire, ele não abusa da personagem, tipo assim, no sentido de utilizar ela demasiadamente pra explicar o terror e tal. Ela só fala sobre a vila e fala corra, 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 sabe? Fica gritando corra, sem parar. Mas a gente já sabe, tipo, isso que isso já tinha falado pro Daigo sobre a vila ter deixado o pessoal maluco. E tipo assim, eu acho que tipo assim, você pode usar o clichê quando o clichê não é o foco da sua história, o ponto principal de virada de chave, sabe? Se a virada de chave da sua obra for clichê, aí perde a graça. Mas quando tu usa ela como um elemento extra pra dar credibilidade naquilo que você já tá falando. Tanto que, por exemplo, o Daigo nunca viu a mãe da Sumire, né? Ele liga pra ela e ela fala, que o pessoal da vila e tal, não sei o quê. Então, assim, eu concordo com você, tipo, a obra é muito, muito angustiante mesmo, igual eu falei, o primeiro volume tu fica muito em choque, assim, em todo momento, porque, como tu falou mais cedo, o terror, né, esse terror psicológico, tem muito isso, né, o terror psicológico, ele é forte porque ele é presente na obra inteira, né, ele não é, tipo, um ponto de jumpscare ou qualquer coisa parecida. Ele tá ali presente o tempo todo, ele vai construindo na sua cabeça o que pode acontecer, o que pode aparecer, então, ele te deixa tenso, né, e o autor fez isso muito bem. Eu acho difícil fazer isso também, né, não faço isso não, porque você tem que, assim, tem que deixar muito segredo ali, tem que revelar muito pouco. Você revela mais a resolução das ações do que a ação em si, mais a causa do que o efeito, né? Então, mas eu acho legal. Eu acho que a obra é muito boa mesmo, muito bonita. Uma coisa que eu fiquei pensando, Vitória. Fale. Tu tinha falado que tu pensa que eles comem só mulheres. Mas o dedo policial não era então, dele? Mas é que o dedo do policial. É que o policial, na verdade, ele foi uma coisa meio de queima de arquivo, assim. Ele não tava no planejamento, então ele teve que achar um jeito de se livrarem dele. Então. Eu não tava no cardápio, né? Não tava no cardápio. E tem outro plot que a gente vai ter que aguardar agora sair outros volumes, que é o que aconteceu com o legista, né? Que o legista fala a notícia, alguém sequestrou o legista, ele dá a notícia. E não sabemos quem pegou ele. Os dedinhos tem tudo quebrado, tadinho. Todinho. Então, galera, estamos indo pro final. Vocês querem dar suas considerações finais sobre a obra geral, pra gente encerrar? Garnable é muito legal, leia. É uma obra muito bem escrita, ela é muito bem desenvolvida, até agora pelo menos, até o volume 2. É um terror psicológico muito bom, é um terror muito bom. Diferente de muito terror aí, que eu acho meio blasé demais. O autor constrói muito bem o que ele se propõe a fazer. Os personagens são muito bons e a obra não te deixa gostar de ninguém e nem odiar ninguém forte, que ela te surpreende muitas vezes. Então, muito boa, recomendo altamente para quem gosta de terror que leia Garnable. Certo, é um terror psicológico bem interessante, né? Ele tem, como a gente falou durante todo o episódio de hoje, eles são personagens bem na área cinza. Eles ficam intercalando as suas posições durante a história. E é bem interessante como ele aborda esse terror psicológico em todos os personagens, né? Todos têm ali o seu momento que vão dentro dessa área de terror psicológico. Então foi isso, galera. Esse foi o Entre Balões e Quadros sobre os 2 volumes de Garnable que está sendo lançado ainda pela editora MPEG. Confiram, é uma obra que vale super a pena. A gente vai deixar o link da Amazon aqui para vocês adquirirem. E caso vocês não sejam leitores muito ávidos, existe a série live action disponível na Disney Plus, que é bem fiel às obras. Então era isso. Muito obrigada.